Toda Bossa com Andiara Freitas. Acompanhe e saiba o que está acontecendo em nossa cultura, que é uma das mais ricas da região Nordeste, não é? Programa Toda Bossa. Mais arte em sua vida. Começando mais um programa Toda Bossa, seja bem-vindo, né? Toda semana estou aqui conversando com um artista potiguar de várias áreas, né? Então já fica aí o convite, se você é um artista, se você conhece algum artista e quer participar, entre em contato com o nosso Instagram, @todabossa com Andiara Freitas. Esse programa tem o apoio da Lei Aldir Blanc, né? Então é um programa patrocinado pela lei, né? Já estamos chegando aí quase no finalzinho da primeira temporada. Então, corre, né, que são poucos programas ainda para terminar, né? Estou muito grata, já aproveito para agradecer o apoio. E hoje estou recebendo a primeira dramaturga, né, aqui. Eu não sei nem com que roupa que eu vou, não sei nem o que eu vou perguntar a ela, gente. Bem-vinda, Tayane Persila. Muito obrigada, Andiara, pelo convite. E aí eu já acompanho o seu trabalho, aliás, já faz desde maio, né, que eu acho que eu lhe convidei, ela super ocupada. Sempre acontecia alguma coisa e não dava certo, mas dessa vez deu certo, graças a Deus. E aí você gosta dos bastidores, né? Me conte essa história. Então, a minha aventura, minha história com as artes começou por meio da literatura, e aí eu comecei nessa aventura, é muito pela imaginação, né? A gente escreve ali sozinho, então a gente tá por trás de si imaginando muita coisa. E depois, quando eu fui pro teatro, foi o mesmo caminho, né? Eu comecei no teatro, na atuação, mas eu já sabia que eu gostava da direção, gostava da cenografia, gostava da produção, da dramaturgia, né? Que aí eu já escrevia literatura, então já sabia que eu ia querer realmente, assim, seguir escrevendo para teatro também. E aí, assim, é o meu lugar, eu acho, dentro das artes, é esse lugar dos bastidores. Embora, assim, eu também tenha experiência com a cena, né? Eu participo de um grupo, né, o Grupo Estandarte de Teatro, que é um dos grupos mais antigos aqui da cidade. E no Estandarte eu, por exemplo, participo como atriz, né? Participo de um espetáculo chamado Mulheres Invisíveis como atriz. Mas já no grupo Interferências de Teatro eu participo já como diretora, como produtora. Então, assim, já é esse trabalho nos bastidores. É o que eu mais gosto, assim, eu acho que eu fico... Não sei, os dois lugares são muito bons, mas o dos bastidores me desperta uma coisinha maravilhosa ali dentro. Que bom, que bom. E quando começou esse interesse pelo teatro? Pelo teatro eu comecei a fazer teatro em 2012, né? Eu sou formada em psicologia também. E aí eu tinha acabado de entrar no curso de psicologia e aí soube que tinha um grupo de teatro dentro da própria universidade, né? Era na UNP. E aí eu fiquei nessa dúvida, assim, eu me inscrevo, não me inscrevo. E aí passou um ano do curso de psicologia, eu pensando muito se me inscrevi ou não. E aí, no ano seguinte, eu me inscrevi, né? Foi assim que eu realmente comecei a subir no palco para fazer teatro. Mas a experiência mesmo com o teatro surgiu por meio da escrita também. E aí eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, 13 para 14 anos, na escola, a professora de literatura mostrou um livro lá, né? Mostrou um livro não, desculpa, contou uma história, que era uma história de cavalaria, Amadis de Gaula. E eu procurei essa história depois, fiquei interessada, não sei por que eu fiquei tão interessada assim nela, mas fui atrás, na biblioteca não tinha em canto nenhum, e eu resolvi escrever a minha própria versão da história. Gente, sensacional! E escrevi em versão, tipo uma peça de teatro. Eu não sei se eu já tinha lido alguma peça na escola antes disso, né, se eu já tinha tido contato, não tenho lembrança disso, mas eu sei que eu escrevi realmente numa estrutura que era de dramaturgia, né, tem ali o nome do personagem, 2 pontos e a fala do lado. E aí na minha cabeça eu imaginava a história toda como uma peça de teatro. Então com 13, 14 anos eu tive essa experiência. Com 17 anos eu comecei a escrever literatura de uma forma mais contínua, né? Escrever romances. E aí com 22 anos, 21 anos, eu entrei para fazer teatro realmente. Entrei num grupo de teatro, né? Para experienciar o palco. Mas aí aquela lembrança, aquela experiência de ter escrito para o teatro, de ter imaginado a peça inteira, né? Que aí já refleti um pouquinho do lugar da direção, refleti outras coisas. Aquilo ali ficou muito forte para mim, tanto que depois eu fui para esse caminho mesmo, né? Gente, que legal! E você também escreve, né? Porque ela tem um currículo bem grande com teatro, né? Mas aí já tá aparecendo livro, né? Me fale também sobre eles. É meio que misturado as duas coisas, assim. Eu escrevo literatura, né? Assim, na verdade, mas eu me considero mais uma escritora de romance, né? Eu comecei a escrever com 17 anos, me veio uma história na cabeça, veio 3 personagens idosos, e aí veio a construção de uma família, né, inteira decorrente desses 3 personagens idosos.
Eu comecei isso em 2008 e aí, desde então, eu nunca mais parei, nunca mais me separei dessa família, e foi só crescendo. E eu relutava muito em publicar porque nunca tá pronto, assim, né? Eu também hoje em dia tenho menos tempo de parar para revisar os livros e tal. Mas aí, esses 3 personagens, esses 3 primeiros idosos foram parar, mais de 10 anos depois, num espetáculo de teatro, né? Foi a minha primeira experiência de sair da literatura para o teatro. E aí eu escrevi meio que a história deles, né? Reescrevi em um formato de dramaturgia. Então, assim, acaba ficando muito entrelaçado assim, o teatro com a literatura, né? O primeiro romance que eu vim publicar agora, que também foi pela Léo de Blanc, né? Os 2 livros que eu publiquei, o Provisório, que é um livro de dramaturgia, e o Maurício, que é um romance, né? O Maurício foi o último romance que eu escrevi, assim, eu escrevi com mais frequência romance, assim, comecei a estruturar realmente o que eu tenho, de 2008 para 2015, e aí, final de 2015, eu escrevi o Maurício, né, e aí fiquei assim, não vou publicar, tenho que revisar, tenho que não sei o quê, e aí surgiu a oportunidade com a Léo de Blanc, fui publicar, mas aí o Maurício também já se tornou uma peça de teatro, já vem se tornando outro material de teatro, é parte da minha pesquisa do mestrado. Então, assim, tem essa ligação muito forte da literatura com o teatro, parece que é impossível falar de um sem falar do outro. E você atua também como psicóloga ou não tem tempo? Não, hoje em dia, assim, realmente eu me formei e eu fiz uma especialização em geriatria e gerontologia, né, para trabalhar com idosos, já sabia que eu gostava dessa área de idosos, mas logo que eu terminei a pós, eu já estava dentro do curso de teatro, né, as coisas também foram acontecendo misturadas, assim, eu terminei o curso de psicologia, entrei na graduação em teatro já, e durante a graduação em teatro fiz a especialização. E quando eu estava terminando a especialização, me surgiu um convite para dar aula num grupo de teatro de terceira idade. Então, para mim, foi a junção tudo, das coisas. Tudo convergindo, perfeito. E aí eu trabalho com esse grupo hoje em dia, o grupo de teatro Boca de Cena, é um grupo formado só por mulheres idosas aqui da cidade, né? Um grupo que tem 20 anos de história. Que massa! Enfim, e aí é uma experiência riquíssima para mim. Então, assim, eu não trabalho como psicóloga, né? Que se eu fosse trabalhar, eu acho que eu trabalharia mais com idosos, mas eu dou aula para um grupo de teatro de terceira idade e, de certa forma, eu exercito ali um pouco do que é a minha profissão da psicologia, né? Nesse contato com elas, é uma coisa riquíssima, assim, parece que eu consigo unir as coisas já. Né? E aí, quais espetáculos vocês já fizeram com esse grupo? Com esse grupo, a gente fez o Ateliê das Encalhadas, que elas trabalham muito com comédia, né? Foi a primeira experiência que eu tive de escrever para um outro grupo, para algo que eu não ia estar tão... Enfim, né, eu estava escrevendo para outras pessoas, no caso, e é um grupo que já tem uma forma de trabalhar, né, já tinha uma expectativa, né, eu entrei nesse grupo para dirigir e para ser professora de teatro, realmente, junto com meu companheiro de trabalho, que é Rubinho Rodrigues, meu companheiro de vida também. A gente entrou para fazer essa direção com elas, e aí nisso surgiu assim, não, vamos escrever uma peça para elas, vamos tentar montar algo assim, porque elas já eram acostumadas a pegar textos de outros autores e montar. Então a gente começou a querer experienciar outra coisa, assim, começar a escrever o espetáculo durante o próprio processo de montagem, né? Trazer uma outra experiência. Então, elas trabalham mais com comédia, e aí surgiu o Ateliê das Encalhadas dela, que é uma peça muito engraçada, assim, muito, muito gostosa, traz um conflito ali de família, são 3 irmãs e tal. E a gente escreveu o Bar Mistérios, que eu acho que é o favorito, assim, da gente com elas, que é parte da história de uma das integrantes do grupo, né? Ela teve um bar há muitos anos atrás aqui na cidade, Bar Mistérios, e aí a gente pegou um pouco da história dela, pegou um pouco das histórias das outras integrantes, assim, das relações delas, e construímos a dramaturgia, assim, de certa forma, junto com elas. E aí é um espetáculo que a gente ama de paixão, assim. Gente, como as pessoas não assistem, porque eu quero assistir. A gente fez uma versão virtual dele, a gente gravou agora em 2021, o Bar Mistérios, e aí lançamos, enfim, na virtualidade, aí passou, acho que foi uns 2 fins de semana, e aí, enfim, não sei se próximo ano a gente lança de novo, se a gente volta para os palcos com ele, não sei exatamente como é que vai ser, assim, mas é um espetáculo que a gente ama muito. Que legal, muito bom. E tem outros grupos que você participa, além desses outros? Tem. Eu participo do grupo Interferências de Teatro, né, que foi um grupo que eu ajudei a fundar. Foi o grupo por onde me ajudou a publicar os livros, né, e é o grupo onde eu fiz os espetáculos dos livros, assim, né, que tem relação com os livros. Participo do grupo Estandarte de Teatro, que é um dos grupos mais antigos aqui da cidade, e aí já tem o Estandarte e o Interferências, são 2 grupos muito diferentes, porque o Interferências é um dos grupos mais jovens da cidade, né, a gente tem 4 anos de existência, e o Estandarte tem 36, 37 anos, então
é um contraponto muito grande, assim. No estandarte eu trabalho mais como atriz, né? Foi a experiência que eu tive até então com o grupo, foi como atriz. E aí vai por um outro caminho. O grupo tem um posicionamento político muito forte, assim, um posicionamento social que é lindíssimo, eu acho, enfim, apaixonante a poética que marca assim, o estandarte. E o Interferências, por outro lado, é aquele grupo jovem que está ali se descobrindo, se experimentando, né? É formado por ex-alunos do curso de teatro da UFRN, então é uma outra dinâmica. Então são esses dois grupos de teatro e o grupo de teatro Boca de Cena, que é esse grupo de terceira idade. Sim, legal. São os três. A gente vai para um intervalinho agora, não sai daí, daqui a pouquinho tem mais bate-papo com Tayane e Persila. Estamos apresentando Toda Bossa, com Andiara Freitas.